Esse é o dinossauro. Por quê? Olha para ele tem as garras grandes, ele é bípede e não se sabe. Podia ter penas, a gente não sabe. As penas se deterioram, né, com o passar dos tempos. Esse é o dinossauro, o maior dinossauro carnívoro da época do Triássico. Esse cara tinha que tamanho? Da ponta do focinho até a ponta da cauda dá uns 3 metros e bem pouquinho. Né? Bípede, completamente bípede. Isso, mas de comprimento daí, né? Sim, aí se da ponta da cauda, sim. Então ele, em pé ele ficava aqui, com 1 metro e... 1 metro e pouquinho, é. Estamos de volta ao CAPA, Centro de Apoio e Pesquisa Paleontologia. Beleza. Ligado à Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto tentando elucidar, não só aspectos evolucionários, mas a gente entender, quando a gente olha, por exemplo, para um crocodilo, hoje em dia, e olha para um avestruz, a gente claramente entende as diferenças entre um e outro. A gente tem o péssimo hábito de olhar certas características que não são aquelas realmente as mais marcantes. Se o bicho, de repente, tem escamas, ou tem penas, ou tem pelos, a gente é muito superficial nas nossas avaliações. Quando a gente olha para o passado, tudo é a mesma coisa. É verdade, né? Pelo menos, não para os paleontólogos, né? Para nós, seres comuns, né, que não estudamos, não entendemos processos evolucionários corretamente, ou não temos muita... tudo é dinossauro. Como a gurizada chega aqui, qualquer fóssil é dinossauro, né? Até o pessoal mais velho. Mas a gente tem que ver as características com cuidado, né? Para não acabar classificando esses animais de maneira errada. Tá, hoje a nossa missão é essa, Rodrigo. E você está aqui para nos ajudar. Né, junto com os sócios, nós estamos numa região que é uma região rica, conhecida no mundo inteiro, porque os primeiros dinossauros no mundo, novamente, eu gosto de repetir porque pouca gente conhece, eu também desconhecia, é por isso tão importante que a paleontologia ela seja levada a nós, seres mortais comuns, porque a gente começa a valorizar, inclusive, outros aspectos do nosso país. Nosso país é rico em fósseis, rico em história natural, rico na paleontologia, rico na medida que não só os primeiros dinossauros nasceram aqui, pelo menos o conhecimento que a gente tem até hoje em dia, mas para uma outra história, o primeiro mamífero da Terra nasceu aqui também, é verdade ou não? A gente tem animais muito próximos dos mamíferos, com todas as características de mamíferos aqui também. Bora mergulhar nisso então, Rodrigo, dá licença. O período Triássico, ele está mais ou menos de que época? Nessa era mesozoica, certo? O primeiro período é o Triássico, que vai de quando a quando? O Triássico ele começa há 252 milhões de anos atrás e se estende até aproximadamente 200 milhões de anos atrás. 200 milhões de anos atrás. Depois a gente vai ter o Jurássico e depois o famoso Cretáceo. Tá. A primeira coisa que nós erramos é que os grandes dinossauros que a gente conhece, por exemplo, vamos pegar o Tiranossauro, que não é um dinossauro sul-americano, ele é um dinossauro norte-americano. Ele era um grande carnívoro, certo? As pessoas gostam dos grandes carnívoros. O dinossauro que a gente está falando, que é o Tiranossauro, não era do período Jurássico. Não. Ele é do Cretáceo, que é um período posterior. Então, assim, quantos conhecimentos errôneos a gente tem? A gente tem que colocar cada coisa na sua perspectiva. Como a gente as pessoas gostam de falar de carnívoros, vamos falar do período Triássico, que é o primeiro, só que carnívoros, que eram os maiores carnívoros da Terra daquela época, que eram quem? Naquele momento, os grandes predadores de topo de cadeia, eles eram os precursores do que hoje são os jacarés, crocodilos. Então, os dinossauros, eles surgem em um ecossistema dominado por esses outros animais. Então, aquela ideia de que dinossauros são sempre os animais dominantes da era mesozoica não funciona para boa parte do Triássico. Tá, mas os crocodilianos são quadrúpedes. São quadrúpedes, a maior parte deles. E os dinossauros são bípedes. Isso. Então, quando a gente olha para esse período e olha... Vamos pegar 2 exemplos. Posso já meter fogo na lenha? Tá. Primeira coisa, eu vou pedir para você deixar um like, verifica se você está inscrito. Hoje a gente vai falar de dinossauros. Quem não gosta de falar de dinossauros, a gente vai entender que nem todo dinossauro é exatamente dinossauro. E eu me corrija sempre, hein, Rodrigo? Pelo amor de Deus, que eu não quero fazer nada errado. Mas posso dizer em termos gerais que
que os dinossauros, no estricto senso, eram os caras bípedes. Eles iniciam a história de maneira bípede. Bípede. Isso. Tá, eles iniciam a história, boa, bípedes. Isso. Mas naquela mesma época, por exemplo, me dá um grande dinossauro do período Triássico bípede. A gente vai ter o Gnathovorax. Gnathovorax. Ele não é tão grande, mas chegava a ter mais de 3 metros de comprimento, né? Então, Tá. E nós tínhamos um análogo carnívoro que era grande, talvez maior que Gnathovorax. a gente teria, por exemplo, o Esse cara aqui. Prestosuchus, né? Uhum. Mas esse cara não é um dinossauro? Não. Ah, papai, aí é a loucura, isso me leva à loucura, leva tudo à loucura. Como assim? Esse cara aqui, olhando pra ele, pra mim é um dinossauro. Ele não é um dinossauro. Não é um dinossauro. Para definir isso, a gente vai ter que seguir uma série de critérios. Primeiramente, a gente vai ver onde ele se posiciona na árvore evolutiva dos répteis. Então, ou seja, não basta ser um cara de 200 milhões ou de 100 milhões pra gente falar que é um dinossauro. Não. Nem todos os caras eram dinossauros. Isso é comum. A gente olha para o passado e pensa que todo fóssil, todo animal Tudo é grande, dinossauro. né, todo réptil é um dinossauro. Tá. Mas na verdade não, muitos deles não eram dinossauros. E aí, para a gente avaliar isso, a gente vai ver o posicionamento dele dentro dessa árvore evolutiva através das características do esqueleto. Fácil Esse é um de reconhecer. Prestosuchus, Isso. que era o maior réptil daquela época. Réptil, era- pode falar réptil. Era um réptil. Tudo é réptil. Não todos, esses aqui sim. O Tá. Prestosuchus sim. E ele Mas era... o Gnathovorax também era um réptil. também é um réptil. Tá. Sim. Aham. Ok. Eles são répteis, só que daí de linhagens diferentes. Uns são dinossauros, genericamente naquela época os que eram bípedes, e esse que era quadrúpede. Então. Isso. Aham. Então nessa época todos os quadrúpedes eram dessa linha herrera, como você falou, herrerossauros. Os bípedes eram geralmente os dinossauros. Tá. O Gnathovorax, os Herrerasaurídeos, né? Ou seja, os animais que fazem parte desse grupo do Gnathovorax e outros dinossauros. Eles são bípedes. Herrerasaurides. Herrerasaurides. É o Tá. grupo que o Gnato faz parte, que é um grupo de dinossauros. E Esse esse não. aqui não. Ele é do grupo dos Pseudosuchia, os falsos crocodilos, que são os animais que mais tarde vão dar origem aos jacarés e crocodilos. Agora, o que realmente tem de diferente, assim, as coisas mais simples de se notar, são a configuração do calcanhar, que nesses animais aqui, quando eles caminham, eles tocam o calcanhar no chão. Se for olhar o pé de um jacaré, um crocodilo hoje em dia, ele caminha tocando o pé no chão. Tá. Os dinossauros não, eles têm o calcanhar elevado. Eles tocam só os dedos quando eles caminham. Ah, eles caminham como Uma se fosse em postura- salto alto. Isso, uma postura que a gente chama de digitígrada. Tá. Então, assim, o calcanhar dos dinossauros, de maneira mais simples, ele é bem menos cheio de acidentes ósseos, ele é mais simples. Desses aqui é bem mais complexo. E outra característica que chama muita atenção é o acetábulo, a região onde o fêmur, o osso da coxa, se encaixa. Que é onde aqui? É bem aqui, ó. Tá. No caso aqui, a gente vai ter o fêmur, que é o osso da Então, coxa. a cabeça, desculpa, ignorância cabeça- completa. A cabeça tá pra lá, então. Estaria por aqui, ela não Tá, está ok. inteira. Não, tá sim, mas essa cabeça é que esse de um animal maior estaria do outro Isso, lado. pra cá. Então Tá. aqui a gente tem a cabeça, aqui estaria o braço, a perna e a cauda segue pra lá. Tá. Então o que a gente vai ter aqui vai ser a cintura pélvica, a nossa bacia, a gente chama, né? Esse aqui é o fêmur, que é o osso da coxa. Nos dinossauros, o fêmur, essa região aqui, ó, entre a cabeça do fêmur e o eixo principal do fêmur, ela tem uma curvatura. Ela é direcionada medialmente. Então ela se encaixa em uma abertura que vai ter aqui no acetábulo. Então o acetábulo dos dinossauros ele é perfurado, de modo que a cabeça do fêmur se encaixa ali. Isso é uma característica única Mais dos ou menos como a dinossauros. gente, ou não? Na gente, o fêmur realmente se encaixa, Tá. só que o acetábulo não é perfurado. Nos dinossauros é totalmente perfurado, é uma abertura que dá para passar ela. Tá. Então essa é uma característica que define dinossauros facilmente. Esses animais não têm isso. Vamos olhar para os crocodilianos que a gente conhece, pelo menos que eu gravei, que cheguei bem próximo. Então vamos olhar crocodilo americano. Ok, liberado, liberada preta. Ele era o maior
carnívoro da Era o época. predador de topo de cadeia, não tinha nenhum predador que fosse, né, colocar medo nele. Nem o digamos assim. Gnathovorax era para eles... O Gnathovorax é um animal que vai surgir um pouco depois desse Eles aqui. nunca se encontraram. Esses nunca se encontraram. Esse cara, ele é anterior? É um pouco anterior. Ele teria em torno de uns 237 milhões de anos, Tá. e o Gnathovorax entre 233 e 230 milhões. Isso tem quantos milhões de anos? 230. Pode encostar um dedo aqui. Esse é o Gnathovorax, é um crânio, né? Uma mandíbula aqui. A gente tem um crânio quase completo, só que só um Facetado. dos lados dele. É. né? E Esse aí, cara é de que tamanho? da ponta do focinho até a ponta da cauda dá uns 3 metros e bem pouquinho ali. Bípede, completamente bípede. Isso, mas de comprimento daí, né? Sim, aí isso da ponta cauda, sim. Então ele, em pé ele ficava aqui com 1 metro e... Metro e pouquinho, é. Ai, não é tão grande. Não, esse não é tão grande. Mas como eu falei, existem animais muito próximos a ele na Argentina, já que chegavam a ter 5, 6 metros de comprimento. Tá. Então a gente ainda não entende bem a biologia deles, o quanto que eles crescem ou não. Talvez o gnato pudesse crescer mais, né? Então a gente só tem esse indivíduo dele até agora, né? Talvez encontrando mais a gente descubra. O que isso trouxe para esses caras serem bípedes? Pode ser a velocidade, né? Se tornaram predadores mais ágeis, e também a capacidade de usar as mãos para manusear presas ou alguma outra coisa que a gente ainda não sabe, né? A gente tem fósseis gente tem das as mãos mãos também. também. Eles têm umas mãozinhas pequenas, assim. A mão dele é menor que a perna. Usáveis. Sim, eles têm garras, né, bem afiadas. Esse aqui então seria o antebraço com a mão e aqui o braço dele. Assim, tinha garras. Garras bem afiadas, né? Esse aqui é o húmero, né? Seria o equivalente ao osso da perna ali, o fêmur. Então Sim. dá pra ver como ele é menor, né? É um cara estritamente carnívoro, né? Mas se a gente fizesse uma analogia assim, para uma ave, vamos dizer, mais parecida, para um grupo de aves parecida com o que seriam esses dinossauros bípedes, sabe? Podemos pegar esse grupo das grandes aves que não voam, Seriam esses aí. por né? exemplo, o Mas- casuara, o avestruz. Vamos então conhecer de perto, a gente já teve inúmeras oportunidades, tanto com avestruz como com casuar, pra gente dar uma olhadinha nos pés e no desenho do cara. Que é o macho, essa é a fêmea. O macho é preto e branco e a fêmea é acinzentada. São aves que têm garras poderosas, pernas poderosas. Esse é o casuar, um bicho também australiano. Olha só essa protuberância óssea na cabeça desse bicho, cara. A gente vai lá até agora Balneário, lá Aventura Jurássica, e a gente vai ter maquetes desses caras pra gente ter uma relação, tem os dois lá, pra gente ver esses caras, as maquetes, pra gente chegar o mais próximo, porque a gente é muito visual, né? Quando a gente olha algo assim, a gente fica tentando montar o quebra-cabeça. Um paleontólogo faz isso pela experiência, ele consegue montar isso na cabeça dele, mas a gente tem essa dificuldade, então a gente vai pedir ajuda aos universitários. Aqui os universitários já não ajudam, agora a gente vai lá para o parque que tem a premissa não só de ser um entretenimento com conteúdo. Vamos lá para Balneário então. Gnathovorax cabrerae. Esse é o dinossauro. Por quê? Olha para ele tem as garras grandes, ele é bípede e não se sabe. Podia ter penas, a gente não sabe. As penas se deterioram, né, com o passar dos tempos. Esse é o dinossauro, o maior dinossauro carnívoro da época do Triássico. Esse é o Prestosuchus. Aí você já vê a diferença fundamental entre um dinossauro, né, que é a posição clássica bípede de dinossauro, apesar que tinham dinossauros quadrúpedes também, mas esse cara aqui, que viveu na mesma época que o outro cara lá, que o Gnathovorax, esse cara ele andava em 4 pernas e ele era o design do que nós temos hoje nos crocodilianos. É só você olhar para ele que você vê
tem uma diferença fundamental, e aqui a gente percebe que lá nos fósseis, no CAP a gente não percebeu, porque nos fósseis é um pouco mais difícil a gente entender, a não ser quem realmente é paleontólogo. Você vê que é diferente dos crocodilianos, que tem um ângulo de 90 graus, né? Quando eles caminham por sobre a terra, esse cara já tem o encaixe das suas pernas, das suas patas, ele já é de forma diferenciada, ele tá mais fechado, não tá no ângulo de 90 graus. Isso que a gente chama um proto-crocodiliano. Esse cara aqui tem o design, ele não deixou descendentes, acabou, ele acabou, né? E ele é um cara muito maior do que o Gnatothorax. Ele viveu no mesmo período, mas não exatamente, eles não se conheceram, não foram amigos nem inimigos. Mas esse cara era bem maior, um bicho bem maior, podia chegar a 1.200 quilos, 1 tonelada e 200. Já era, para a época dele, do Triássico, onde todos os dinossauros, né, os grandes répteis, né, que ele é um grande réptil, não é um dinossauro, eram pequenos, esse cara era gigantesco, cara. Venha conhecer o Aventura Jurássica, a gente te espera por aqui. Aqui é entretenimento com conhecimento. Vai atravessar um túnel do tempo, vale a pena. A gente se vê por aqui em Balneário Camboriú, no Aventura Jurássica. Valeu!